E aí, como é que você tá? Beleza? Bem, quero compartilhar contigo quatro erros, né? Ou digamos assim, quatro coisas que você precisa evitar quando você decide iniciar no mercado, decide operar no mercado nas operações de day trade, tá? E esses princípios, eles não são necessariamente técnicos, né? Ou seja, não é exatamente sobre análise técnica, sobre price action ou qualquer coisa do tipo, mas são pontos extremamente importantes, porque se você não considerar esses quatro pontos que eu vou compartilhar com você, não adianta você ter uma metodologia assertiva, uma metodologia lucrativa, que isso vai te afetar bastante, tá bom? Então, eu quero trazer para você aqui esses quatro pontos e te levar a uma expansão da consciência, porque às vezes você pode achar que o que está faltando para você, de repente, é conhecimento técnico, ou de repente um ajuste fino, mas às vezes o ajuste fino que está faltando para você não é na sua metodologia operacional, não é na sua, por exemplo, gestão. Claro que esses pontos são extremamente importantes. Se você não tem uma metodologia que funciona, não vai dar certo. Se você não tem se você tem uma metodologia que funciona, mas você não tem uma gestão legal, não vai dar certo. Mas às vezes o que acontece? Às vezes você está achando que o problema é a sua metodologia, mas não é. É um desses pontos que eu vou compartilhar contigo que você precisa evitar para realmente aí, digamos assim, conseguir ter consistência nesse negócio que realmente é bem difícil, tá bom? Bem, acho que o primeiro aqui que eu devo reforçar é basicamente a distração. Cara, eu não conheço nenhuma outra profissão que exige tanta concentração nossa como day trade, como operações de day trade, tá? Exige muita concentração. E eu já passei por vários momentos da minha vida que, por exemplo, eu operava vários ativos ao mesmo tempo. Quando eu falo vários ativos, eu falo algumas ações, índice, dólar, era vários ativos, uns 4, 5, 6 ativos. Bem, e aí eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Deixa esse ponto aqui reservado, eu vou voltar nesse contexto de quantidade de ativos a se operar. Mas o primeiro ponto, de um modo geral, é distração. Bem, o que pode ser distração para mim, de repente não é para você e vice-versa. Mas quanto mais informação você tem no momento que você também está operando, é distração. E eu acho que um dos maiores problemas com relação à distração que você precisa evitar é basicamente isso aqui, né? Não sei se a câmera vai dar foco ou não, mas é basicamente isso aqui. Celular, né? Certo? Celular, consequentemente, rede social, certo? Essa aqui é a tela do meu Instagram, beleza? Então, isso aqui, cara, quando você está operando, o que você deve fazer é deixar ele desligado, tá? Modo avião, ou simplesmente você deixar ele fora do seu alcance aí no período que você está operando, tá? Celular vai tirar muito o seu foco, porque o que acontece? Você vai estar ali operando e você vai estar olhando Reels, você vai estar olhando stories de traders que estão operando, e isso acaba gerando uma distração, beleza? Então, acho que o ponto que você precisa evitar de um modo geral é distração entre os principais, que são o celular. Outra questão também que você deve evitar, por exemplo, é você ficar no canal do YouTube assistindo vídeos, tá? Porque aí você, no final das contas, você nem foca no vídeo que você está assistindo e você nem foca no gráfico, tá? Então, acho que o que você pode fazer num período que você está de frente para os gráficos e de repente ele está esperando uma operação com contexto de compra, de venda para você executar, uma boa opção é você fazer uma leitura principalmente que está dentro ali do tema que você opera. Então, fica aí uma sugestão. É você fazer uma leitura mais tranquila, que não foge muito do tema digamos assim, do negócio que você está neste momento concentrado, que é operações, que é o mercado financeiro. Então, de repente, você fazendo a leitura de um livro técnico, um livro comportamental, vai te ajudar. Mas, de um modo geral, evita ficar muito distraído com o celular, com televisão, YouTube. É um momento de foco, tá? Então, eu sugiro você não ficar distraído, beleza? O outro ponto bem interessante que você deve considerar também e precisa ter muito cuidado com isso, é você passar muito tempo exposto frente aos gráficos. Eu já falei algumas vezes isso aqui, já falei inclusive lá no meu Instagram também. Inclusive, se você não me segue no Instagram, tem um link aqui na descrição, sobre o problema de nós ficarmos expostos em frente aos gráficos durante a maior parte do pregão ou durante todo o pregão. Mercado praticamente, mercado futuro, ele abre às 9 horas, aí eu estou falando do mercado Bovespa aqui, mas se você opera, por exemplo, o mercado Forex, o mercado americano, aí você vai ajustar isso de acordo com o horário do mercado que você opera. Mas focando aqui no mercado Bovespa, basicamente das 9 horas, né, certo? Abertura do mercado futuro até às 6 horas, mercado aberto. Cara, você não precisa ficar das 9 da manhã às 6 da tarde no mercado. Pelo contrário, a chance de você falhar, e eu digo nem no médio prazo, nem longo prazo, no curto prazo, ficando muito tempo exposto aos gráficos, é muito grande quando você não tem ali o que eu chamo de uma janela operacional. Bem, eu vou falar para mim, a minha janela operacional hoje, ela está acontecendo basicamente a partir das 10. Então, 10 horas da manhã ou alguns minutos antes,
umas 10, umas 15, 10 para as 10, ou seja, um pouquinho antes da abertura do mercado à vista, eu chego na frente dos gráficos, tá bom? E aí o mercado ele vai começar a se tornar interessante para mim a partir desse momento que eu chego na frente dos gráficos, que é basicamente 10 horas da manhã, certo? E aí, geralmente, qual que é a melhor janela operacional que você tem para operar? Mercado Bovespa, seja ações não tem nem o que questionar. Ações abre às 10, então não tem como você operar antes. Mas para você operar mercado Bovespa, futuros, ou ações propriamente dito, é a partir das 10. Claro, você pode chegar, por exemplo, na frente dos gráficos e ter uma belíssima operação que aconteceu por volta das 9h15, 9h30, sim, pode. Mas a maior parte do tempo, as melhores oportunidades elas vão acontecer numa janela de no máximo 3 horas, que é das 10 até o meio-dia. Basicamente, esse é o melhor horário que você tem para operar. Eu estou abrindo aqui o Profit, eu vou compartilhar com você. Basicamente, essa semana foram 2 operações. Foi uma operação na segunda-feira. Ontem eu tive um problema com o Profit Chart, eu só resolvi esse problema, já era tarde, né? Então já não era mais interessante para mim operar, apesar de ter sido um mercado bem ruim. E hoje eu fiz mais uma operação também, tá? Então deixa eu olhar aqui, eu não vou compartilhar a tela, mas eu vou olhar aqui, ó. Hoje eu fiz uma venda no índice, no candle 13, foi o candle exatamente das 10h05. Então esse candle ele abriu às 10 horas, ele fechou às 10h05. Eu cheguei alguns minutos antes, coisa de acho que umas 10 para as 10, umas 15, entre 15 a 5 para as 10, foi que eu cheguei. Então, basicamente, eu já cheguei quase que operando o índice, tá? Foi basicamente isso, tá bom? Então, essa venda que aconteceu no pregão de hoje, ela aconteceu exatamente no candle das 10h05, ou seja, ele abriu às 10, fechou às 10h05, gráfico de 5 minutos, tá? Ontem eu não operei, terça-feira, tá? E detalhe, essa operação de hoje ela foi positiva. Também junto com a operação de segunda-feira, que também foi positiva. Na segunda-feira, eu vendi o candle 20. Candle 20 foi o candle das 10h40, tá? Então, olha só o horário que eu falei para você. Só que o que é mais interessante aqui? Quando eu olho para o gráfico, por exemplo, na segunda-feira, antes das 10h30, eu não tive nenhum contexto legal para mim executar uma operação de compra ou de venda, certo? Hoje, mesma coisa, ó, deixa eu voltar aqui. Ó, hoje eu vendi os candles das 10, só que quando eu olho para esse gráfico, eu vejo que basicamente eu não tive nenhum contexto interessante para mim operar índice antes exatamente desse horário que eu vendi. Aí depois ele deu essa venda, depois ele deu uma segunda oportunidade, depois ele deu talvez uma terceira oportunidade de venda, mas tudo acontecendo depois desse horário. Então, por exemplo, a primeira oportunidade, que foi a que eu entrei 10 horas, depois teve uma segunda oportunidade também, que eu entrei nessa operação também, só que ele me tirou no 0 a 0, 11 horas, e aí depois ele deu mais uma oportunidade que aconteceu ali por volta das 11h25 e esse aqui por volta das 11h50. Então olha o horário que eu falei para você, tá? E basicamente foi isso, o mercado se resumiu a isso, depois não teve nada interessante. Então observa que eu tive uma oportunidade por volta das 10, outra ali por volta das 10h30. 10 horas você tem o quê? Você tem o mercado à vista abrindo. Depois, 10h30 você tem o quê? O mercado americano abrindo. Então, primeiro ponto, distração, evita celular, evita rede social, evita perder o foco dos gráficos, tá? Segundo ponto, cria uma janela operacional que você vai operar. Eu sugiro, se você tiver tempo disponível, você operar por volta das 10 ali, né? A partir das 10 horas até umas 11h30, cara, no máximo meio-dia, mas eu digo máximo mesmo. Então, ou seja, eu estou falando de algo em torno aí de umas 2 horas aí, então, tipo, se você pegar das 10, 10, 11, 12, 2 horas, 2 horas, 1h30 para você operar no day trade por dia. E aí vem um ponto muito interessante, às vezes você acha que se você tiver todo o dia disponível para você operar no day trade, isso vai ser vantagem. Negativo, tá? Se você conseguir essa janela de 1 hora a 2 horas para você operar no day trade, é fantástico. Ó, eu entrei no candle das 10 horas, certo? Candle das 10h05, né? Ele abriu às 10, fechou às 10h05, e basicamente essa operação se finalizou quanto tempo depois? Ela se encerrou basicamente 55 minutos, 1 hora depois, né? Posso colocar aí 50 minutos depois eu encerrei essa primeira operação. Ou seja, já poderia encerrar meu dia aqui como geralmente eu faço. Na segunda-feira basicamente foi isso, ó, tá? Na segunda-feira basicamente foi isso. Eu fiz uma venda aqui e depois eu saí com alvo final de 700 pontos. Que, deixa eu ver qual foi a barra que me tirou, foi essa daqui. Foi um trade que durou 1h30, mais ou menos, tá? 1h30, tá bom? Então, basicamente foi no candle das 10h30 até, basicamente, meio-dia. Ou seja, mais ou menos essa 1h30 que eu falei para você aí, tá bom? Beleza? Então, o primeiro ponto é distração, cuidado com distração, cuidado com o celular, cuidado com rede social. E o segundo ponto que você deve considerar é você evitar ficar muito tempo exposto na frente dos gráficos. Aproveita a melhor janela operacional que tem, que é em torno das 10 às 11h30.
Basicamente é isso, tá? Claro, como eu falei, você pode chegar antes de ter tido uma bela oportunidade no índice, no dólar, pode, mas, cara, na maioria das vezes não acontece. Essa semana nós estamos na quarta-feira e não teve oportunidade realmente relevante antes das 10 horas. Então, fica aí essa grande sacada aí para você, tá bom? O outro ponto também que você não deve ignorar, e aí eu volto naquilo que eu falei lá no começo sobre a questão da quantidade de ativos, é justamente isso, você não ficar olhando para muitos ativos ao mesmo tempo. Eu passei um momento, eu tinha a sala educacional, eu tinha para cuidar, tinha o pessoal da sala educacional, e aí eu operava ações, eu operava índice, eu operava dólar. Então você pensa comigo, além de eu ter ali a responsabilidade da parte educacional, de entregar conteúdo, né, educacional, eu tinha que ficar olhando pelo menos para umas 4 ações, 5 ações que era o que eu operava na época, e ainda tinha também a questão dos futuros. Então eu estava olhando pelo menos ali, vamos colocar por baixo aí uns 6 ativos, mais a sala educacional. Cara, além disso gerar distração, acaba que você não foca. Pensa comigo, o nosso raciocínio lógico, ele quando você acorda, ele está no auge, certo? E o seu raciocínio lógico, ele tem um limite, ele tem um teto, certo? É como um celular, você não consegue carregar a bateria do celular 110%. Geralmente bate, qual que é o limite da bateria do celular? 100%. Imagina que seu raciocínio lógico ele é exatamente a mesma coisa. Você acordou pela manhã, 100% é o seu raciocínio lógico. Ao longo do dia, assim como o celular, vai acontecendo o quê? Seu raciocínio lógico, ele vai reduzindo, certo? E aí o que que acontece? Quando você se expõe a muitas informações ao mesmo tempo, você está fazendo o que com o seu raciocínio lógico? Você não está ampliando ele. Você está pegando o seu raciocínio lógico que está em torno de quase 100%, logo pela manhã, e você está dividindo ele, você está fracionando ele em vários pontos que você precisa dar atento. Então, se eu estou operando o índice dólar, digamos que eu estou 50% do meu raciocínio focado no índice, 50% no dólar, certo? Se eu estou operando o índice dólar mais 3 ações, então eu já estou com o meu raciocínio lógico dividido em 20% em cada um, certo? E assim, quanto mais ativos você olha, mais você fraciona o seu raciocínio lógico. Então, o que acontecia quando eu operava um monte de ativos? Eu começava a focar muito no ativo, que ele estava ficando interessante, e aí perdi o outro ativo que estava dando uma oportunidade também, entendeu? Acontecia muito, eu estava fazendo um trade em ação, estava perdendo no índice, estava fazendo no índice, estava perdendo em ação. Então, você não precisa e você não deve ficar operando um monte de ativos ao mesmo tempo. Foca em dois, eu acho que se você está iniciando, e aí vem um ponto aí, né? Se você está iniciando no mercado, se você tem até, sei lá, 2 anos e meio de mercado, você é praticamente um trader iniciante, tá? Se você tem até uns 2 anos, 2 anos e meio, você é um trader iniciante, tá bom? Opera no máximo uns 2 ativos. Se você gosta de operações, opera umas 2, 3 ações no máximo, porque as ações elas se movimentam mais devagar, às vezes você está operando um tempo gráfico maior, 15 minutos, legal, dá para você acompanhar até umas 3, 4 ações no máximo, e se você está olhando para um gráfico maior. Se você opera futuro, 5 minutos, ou gráfico menor de 5 minutos, que eu não sugiro muito, cara, opera no máximo o índice dólar, tá legal, ou sei lá, o dólar Bitcoin, índice Bitcoin, enfim, não sei. Evita ficar operando muitos ativos. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma autoanálise. Você está performando mal. Se você está no momento que você está performando mal, olha se você não está passando por muitas distrações durante o período do pregão, tá bom? Olha se você não está ficando muito exposto em frente aos gráficos, tá? E olha também se você não está operando muitos ativos ao mesmo tempo. Então, se você corrigir esses pontos aí, já você vai perceber uma melhora na sua performance, beleza? Bem, e o outro ponto também que é extremamente importante, que você não pode ignorar, é você estabelecer um limite de operações. E observa que o limite de operações, ele está associado também ao período que você fica aqui na frente dos gráficos e, consequentemente, a quantidade de ativos que você opera. Porque, bem, se você escolheu ali uma janela operacional das 9h30 até umas 11h30, 2 horas, certo? E você está operando 2 ativos, índice dólar, um exemplo, digamos que você teve em cada um uma boa oportunidade. Aí depende da sua abordagem operacional, da sua metodologia. A minha metodologia ela é mais conservadora, então eu sei que eu não vou ter numa janela de 2 horas mais que uma ou muito 2 oportunidades. Eu falei que o índice hoje ele deu basicamente 3 oportunidades, né? Só que a segunda e a terceira oportunidade de venda foi basicamente no mesmo ponto, entendeu? Porque ele deu a segunda oportunidade, corrigiu, aí não estopou o trade, ou seja, eu fiz a primeira venda, foi positiva, a segunda eu saí no 0 a 0, só que a segunda, se eu não faço uma gestão muito apertada, como eu fiz, o movimento teria acontecido também, tanto a primeira como a segunda teria sido positivo. Tudo bem, joguei apertado, joguei justo, me tirou na proteção, não tem problema. Mas a terceira entrada que deu estava no mesmo contexto, basicamente, quase da segunda, entende? Então, eu posso resumir que foi 2 oportunidades, mas com 3, a segunda operação com 2 momentos diferentes de entrada, porque a venda foi basicamente na mesma região, beleza? Então, vamos lá, vamos revisar isso aqui. Primeiro ponto é distração, evita ficar
celular na mão, rede social, Instagram, evite isso aqui, tá? Esse é o primeiro ponto que você precisa evitar. Segundo ponto que você precisa evitar, não fica exposto muito tempo na frente dos gráficos, tá bom? Então escolhe ali uma janela operacional. Se você não consegue, por exemplo, operar nesse horário, o seu horário que você tem disponível é, sei lá, das 2, depois do almoço, 1 hora do almoço, cara, foca nesse horário que você está operando. Se der um trade legal, entra na operação. Se não der, você volta no próximo dia, beleza? Tranquilo? Esse é o ponto. O outro ponto também é a quantidade de ativos, tá bom? Você não precisa operar 6, 7, 8 ativos para você realmente conseguir extrair dinheiro disso daqui. O que você pode fazer, se você acha que você está tirando pouco dinheiro de um ativo, é você entrar com mais contratos ou com mais lotes, se for ações. Claro que isso precisa estar associado à sua gestão, tá bom? E o próximo ponto que você não pode ignorar também é a questão que eu falei justamente da quantidade de operações. Então, estabelece um limite de operações. E aí você vai colocar isso dentro da sua gestão. Então, por exemplo, digamos que você tem um teto de stop diário, e aí você pode dividir esse teto de stop diário em 2 operações. Um exemplo, seu limite de stop é R$1.000. E aí o que você faz? Você pode dividir esse limite de stop diário de R$1.000 em 2 operações. Então, se você tomou um primeiro stop de 500, segundo stop de 500, você encerra o dia. Entendeu? E aí, ou seja, você está eliminando a quantidade de operações que você vai fazer no dia. Consequentemente, você vai estar protegendo o seu capital. Você volta num próximo dia, que vai ter outras oportunidades e você pode fazer naquele dia as coisas acontecer. Beleza? Então, basicamente são esses pontos que você precisa considerar. Ajusta isso aí dentro da sua rotina de trade, tá? E aí depois você reflete se você está conseguindo ter uma performance. Então, qual que é a lição? O que você vai fazer a partir de agora aqui? Você vai estabelecer uma janela operacional, pega ali pelo menos um período de tempo de pregões que você operou e olha geralmente quais são os horários que a maioria dos seus trades acontece. Faz isso, vai lá, vai para o gráfico, pega lá 30 dias, então pega lá, por exemplo, 4 semanas, 20 pregões que você operou, os últimos 20 pregões, que vai dar mais ou menos um mês, 30 dias, e olha o horário que você iniciou a maioria das suas operações. E aí você vai conseguir ter uma noção do horário que você tem, na maioria dos pregões, as melhores oportunidades dentro da sua metodologia. De repente você opera diferente de mim. Eu gosto de operar tendência com uma abordagem mais conservadora. Então, talvez isso vai funcionar bem para mim e não vai funcionar para você. Você gosta de operar falha, range, então vai ser diferente. Hoje foi um dia do mercado direcional, então para quem opera a tendência como eu, foi um dia bom. Segunda-feira foi um mercado direcional, para quem opera a tendência como eu, foi um dia bom, tá? E ontem eu não operei. Então faz isso, olha lá 20 pregões, os últimos 20 pregões e ajusta isso geralmente o período que você percebe que você executa as operações. Outro ponto você está operando muitos ativos, reduz ali a quantidade de ativos que você está operando, faz um ajuste, escolhe o que você realmente considera que são os melhores ativos para você operar, tá bom? E aí, consequentemente, limita também a quantidade de operações. Se você limitar o período de tempo que você fica no gráfico, você já vai limitar as operações. Mas às vezes você pode fazer muitos trades, mesmo num espaço curto de tempo. Então, limita também a quantidade de operações. Bem, eu acredito que se você está performando mal e você talvez está com uma dúvida se realmente é a sua metodologia ou não, acredito que talvez você vai encontrar aqui talvez alguma resposta, tá? Esse é um primeiro ponto. Mas, dito isso, se você ainda basicamente segue tudo isso aqui, então você não opera muito, você não opera muitos ativos, você tem um limite de trade, de operações, você opera ali só uma janela de 1, 2 horas ali, e ainda assim você não está conseguindo performar bem, eu tenho o meu treinamento, tá bom? Que é o treinamento que eu chamo de Trader Sério, onde você vai ter um acompanhamento comigo durante 12 meses, tá? E dentro desse treinamento online, gravado, tá? Você vai ter acesso a 30 aulas, 7 módulos, que vai te direcionar desde os princípios mais básicos da análise técnica, da ação do preço, até os princípios mais avançados. Trade, trailing stop, setups operacionais, gestão de trade, como que você vai forjar a sua própria metodologia operacional a partir do que você está aprendendo no curso, tudo isso estruturado dentro desse curso. Beleza? Você quer saber mais? Tem um link aqui na descrição. Um abraço, até a próxima.